Já não é novidade para você aí do outro lado que eu trabalho com caminhos de ferros, mas o que talvez seja novidade, o que ainda não conversamos, é basicamente sobre quanto é que eu ganho, como e o que é o meu trabalho, o quão difícil ou não é trabalhar com caminhos de ferro. Estas e outras questões eu me comprometo a tratar contigo no vídeo de hoje. Bora lá descobrir. O meu nome é Augusto Manuel e seja muito bem-vindo ao canal Todo Malas Feitas. Ainda não és subscrito aqui no canal? Não, ainda não és subscrito? Ok. Subscreva aí, subscreva, ative o sininho das notificações, de maneira que o YouTube te vai notificar sempre que eu for postar vídeos novos aqui no canal. E sem mais enrolações, né? Bora lá pro vídeo. No último vídeo aqui do canal, falamos sobre como é que decorria o processo da minha contratação. Depois de um monte de documentos que foram exigidos, são documentos do tipo certificado de habilitações literárias, do tipo registro criminal português, do tipo atestado de residência, a todos os certificados de cursos que eu tenha feito anteriormente e, acima de tudo, pronto, carta de condução. Eu reunia todos os requisitos, eu tinha todos os requisitos, com exceção a carta de condução. É como que política da empresa ter o mínimo possível de pessoas que não conduzam, não tenham carta de condução, não saibam conduzir, pronto. E eu fui dessas exceções, depois de conversa, não vai, admitiram-me nesta condição. Eu anteriormente confesso que não entendia porque tinha uma empresa do ramo dos caminhos de ferro, mas ter carta de condução exigir que todo mundo tenha carta de condução. Pronto, só logo é que depois acabei entendendo e vocês acho que vão entender também. Antes de eu entrar, depois de ter reunido todos os requisitos, o que me foi exigido é fazer um exame médico periódico, que é basicamente uma clínica já que trabalha com a empresa e pronto, você tem de fazer os exames. Eles passam teu endereço, passam teu código dos exames, que é uma ficha basicamente dos exames, e na data prevista tu precisas dirigir-se às instalações da clínica. Fui lá ter e depois de que um dia depois eu estava lá na empresa. Primeira coisa foi uma reunião, tivemos uma reunião que levou quase 30, 40 minutos. Depois desta reunião terem nos explicado, eu mais dois colegas, pronto, hoje são colegas, anteriormente mais dois candidatos, se por dizer. Pronto, fomos lá, explicaram-nos como é que eram, como é que não eram as coisas, como é que funcionavam, como é que não funcionavam. E basicamente foi isso. O funcionário saiu, depois entrou uma outra funcionária que é da área de segurança. São empresas, geralmente nos caminhos de ferro existem muitos riscos e são riscos mesmo de morte. Na maior parte dos riscos são geralmente riscos de morte. E eles, pelo menos a minha empresa, procura deixar bem patente desde o princípio sobre os riscos, antes de assinares o contrato inclusive, sobre os riscos que estarás sujeito a enfrentar. E basicamente foi isso, tivemos uma formação de coisa de 1 hora, que era basicamente a nos falar desde as regras, todo esse procedimento, eles entendem que são funcionários novos, são pessoas que não tenham nenhuma experiência com caminhos de ferros, então é basicamente um monte de informações que vão dando relativamente à segurança, à proteção do meio ambiente, também porque polui-se muito.
E envolvido esta formação, era uma ficha, acabamos recebendo uma ficha de consentimento, do tipo, consentimento não, acho que é isso que se chama consentimento, é uma ficha basicamente em que dizes que, eu tomei conhecimento sobre os riscos, é consentimento sim, tomei conhecimento sobre os riscos que estarei sujeito a enfrentar e concordo que essas coisas aí, enfim. Posteriormente, deram-nos, lembrando que antes de assinar o contrato, deram-nos um manual de ética e deontologia da empresa, que é basicamente um manual em que vem plasmado uma espécie de uma constituição da empresa. Todas as regras, é um monte de regras, aquilo começa basicamente em brincadeiras que o colega não esteja a se sentir confortável, mas tu vai insistindo com as brincadeiras, basicamente sobre questões que possam magoar, questões relacionadas com crenças, religião, que estejam relacionadas com cultura, etnia, por exemplo, questões raciais, é uma pilha de regras que vinham lá plasmados no manual de ética. No final das contas, precisa assinar uma outra folha, um outro documento que diga que eu tomei conhecimento, porque você precisa ler pelo menos os pontos mais importantes para eles. Você precisa ler antes de assinar a folha, ok? Depois disso, passou-se para o contrato. No contrato tem aí a pessoa a explicar, sanar as dúvidas, vocês a lerem, e no final das contas assinou-se, ok. Depois passa para um outro documento, que é a declaração do IRS. Vocês são basicamente meio que obrigados a darem algumas informações financeiras, das finanças, não sei se está certo, alguns dados das finanças, de maneira que eles ajudem, facilite o processo deles no momento do preenchimento do IRS, das declarações anuais. Não é muito comum, pelo menos entre as pessoas com as quais você vai conversar, não é muito comum as empresas ajudarem neste sentido. Mas então foi basicamente isso. No final das contas, mais um documento você tem que assinar, que é basicamente uma declaração sobre quem você é enquanto chefe de família, tá vendo? Tens uma esposa, tens um filho, 2, 3 filhos, tem uma viatura própria, não, casa de renda, não é para basicamente toda e qualquer, essas informações, não informações tão invasivas, mas aquelas informações que tu vês, sabes que não, eles procuram explicar por que razão é que te estão a pedir aquelas informações, ok? Depois de preencher também este formulário, você assina, e lembrando, nenhum documento é de caráter obrigatório assinar tipo naquele preciso momento. Você pode dizer, não, eu não estou a entender, vou levar o documento e assim que eu tiver entendido, então assino e faço chegar. E são pelo menos foram bué abertos nesse sentido, bué colaborativos nesse sentido. E basicamente, depois de ter assinado os contratos, passado por esta toda a situação, toda a burocracia, pronto, estavam aí a nos dar os fardamentos, os uniformes, basicamente um par de botas, 2 pares de calças, 2 camisas, uma t-shirt, as luvas, capacetes, viseiras, os fones de ouvidos. Então, basicamente, os elementos básicos para se trabalhar, pronto, para trabalhar na área da construção, porque também é construção civil, pronto, construção civil, não vou vos complicar o sistema, e também não pretendo me complicar o sistema. Aquilo era numa sexta-feira, tudo aconteceu na mesma semana dos exames, ok? Os exames foram numa quinta-feira e na sexta-feira estávamos a passar por aquele processo. Eu, como trabalhava sábado lá na empresa anterior, e aquilo era na sexta-feira, no sábado eu disse que eu já não vou continuar convosco. Enfim, eu sei.
Não é, vocês vão achar que é verdade, que não é correto, do tipo, eu não vou avisar um dia antes, 2 dias antes, que já não vou poder continuar. Não é correto. Só que o problema é que se a empresa não está a ser séria comigo, estou a referir da empresa anterior, vídeos anteriores fomos lá falando do processo da empresa anterior. Se a empresa não está a ser séria comigo, então não me vai exigir seriedade. Não, mas você não pode ser igual porque a empresa fez. Existem situações em que precisamos pagar na mesma moeda e pronto. Não tem por que sermos sérios se a outra empresa, o outro lado não está a ser sério. Então foi basicamente isso. Eu disse que, olha, a partir da segunda-feira não vou poder trabalhar mais com vocês. Não vai, faz, não faz, fez, não faz. Mas pronto, o certo é que eu já estava consciente. E depois é que eu estava aqui. O projeto deles, da empresa, era basicamente na minha cidade, na minha região, a coisa de 20 minutos caminhando até lá de casa para lá. E aí, segunda-feira fui apresentado à equipa, já lá no local de trabalho, uma equipa composta por coisa de 20 colegas, e era basicamente de estender um ramal. Ramal que é basicamente uma via, construir uma via de raiz. Aquilo já estava minimamente adiantada, mas pronto, ainda as obras continuavam, sem saber absolutamente nada. Posto lá, a primeira coisa que eu encontro depois da reunião, todos os dias agora já tinha uma reunião, pronto, todos os dias. E na reunião é que, os colegas que estão a entrar hoje, éramos 3 colegas, um ficou a trabalhar lá no estaleiro e os dois viemos cá para baixo. É uma empresa que andou por muito tempo em África, tem alguns projetos em África, principalmente Moçambique. Em África o espelho deles é Moçambique, tanto mais que qualquer colega quando chega, eu me refiro a qualquer colega negro africano quando chega, pergunta, você é de Moçambique? Eles não querem saber primeiro se falas português, falas o quê, basta ver é negro, és de Moçambique. Não, eu sou angolano. Pensamos que fosse de Moçambique. Então, não, como já andamos lá em Moçambique por muito tempo, enfim, então eles têm uma boa parte dos mais velhos lá da empresa já andaram em Moçambique, foram lá como encarregados por 1, 2, 3 vezes e pronto, eles têm muito boas referências. Lá a empresa, sobre África, as maiores referências é Moçambique. Eles sempre, Moçambique é país de verdade, o povo moçambicano. Os problemas são os mesmos, é a governação da Lalala, mas o povo é um amor de coisa. O mesmo, Angola, Moçambique, são irmãos até nisto, não sei que mal fizemos hoje para ter aí os governantes que isso tem, mas pronto, são outros 500, não? Cada povo tem o governo que merece. Então é basicamente isso. Eu estava a entrar, posto lá, disseram, olha, não podes ir para o campo de serviço, para a linha de serviço, sem antes esperar pela técnica de higiene e segurança, mais outra formação. Então estivemos aí à espera. Basicamente o que foi quando a técnica chegou é basicamente sobre recomendações bem específicas. É proibido na minha empresa trabalhar uma pessoa, tipo, você não pode andar uma por uma, tem que andar no mínimo 2 pessoas, assim está correto, tem que andar 2 pessoas no mínimo. É proibido, por exemplo, levantar pesos superiores a 30 quilos, se não for com auxílio de máquina. Se for 30 quilos, salvo aquelas exceções em que não houver máquina disponível, mas tem de ser 2 pessoas no mínimo a levantarem a carga. Tem de ser 2 pessoas no mínimo a levantarem a carga. Nos dá a formação, por exemplo, sobre a separação dos resíduos.
porque existem alguns, nós trabalhamos com óleo, trabalhamos um pouquinho com cimento, trabalhamos com muito ferro, muito ferro, trabalhamos com soldaduras, e as soldaduras a 300, 400 até 600 graus, do tipo aquilo que nem nas indústrias, por exemplo, fogo de verdade, a soldadura, trabalhamos com muita cena capaz de poluir. Então, basicamente a formação vai decorrer em torno disso, tá vendo? Não, no princípio você não entende lá muito, porque você não conhece, é um mundo totalmente desconhecido, é novo para ti, não conheces nada de nada lá no mundo. Então você só quer ir para o campo de batalha e ver como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam, procurar ser útil, tá vendo? Só que no final das contas tu vês, é basicamente necessário. O meu serviço, assim, de forma particular, é geral. Os colegas mais experientes, todos aqueles colegas mais experientes, na sua maioria já são assim mais velhos. Mais velhos refiro-me assim com 50, 40 e tal, já caindo para os 50, estes assim, 30 e tal, muito poucos colegas já mais velhos, muito poucos colegas assim já bem experientes, mas na casa dos 30 e tal. Não estou a dizer que não haja, estou a dizer que muito pouco. E aí, basicamente, vocês, os menos experientes, então vão seguir as equipes destes, e geralmente faz-se em grupos. Eu, o Mingo, o Antônio, o Chico, o Zé, reunimos com o grupo do Pinto, por exemplo. Qual é o trabalho de hoje? Olha, pessoal, o trabalho de hoje é metermos, por exemplo, caneletas, pronto, que é basicamente a espécie das valas de drenagem. Ou como é que vamos fazer? Só uma coisa, lá como linhas férreas, caminho de ferros, usa-se muito a fita métrica, trabalha-se muito ao milímetro. Não, para aqui tem 10, era para ter 15, mas tem 10. Não pode. Caso seja possível, tá bom, vamos trabalhar assim, tem que ser o topógrafo a dizer. Então as equipas geralmente seguem muito a linha, porque uma única curva que esteja desajustada, uma curva onde não era para ser curva, ou onde era para ser curva não tem curva, então pode criar acidente, ou na pior das hipóteses criar acidente, ou então na melhor das hipóteses mandarem repetir, do tipo chegar a fiscalização e reprovar o projeto, e é na melhor das hipóteses. Não tem um serviço específico, aquilo é, olha, hoje vamos ter de desapertar isso, fazer isto, pronto, vamos lá, pronto. Hoje vamos ter de jogar betão aqui, vamos fazer o pavimento aqui, pronto. Então é pegar, fazer isso. Não, hoje vamos ter de levantar aquela linha para procurar ajustar. E vamos lá, é basicamente assim, tá? A experiência é o que vamos ganhando, vamos ganhando com o tempo, na medida que vamos vendo também o serviço a decorrer, mas desta altura é basicamente, até agora ainda, depois de 4 meses, somos crianças. A nível de remunerações, é das empresas do ramo que melhor remunera. As pessoas vão conversando, geralmente as pessoas conversam, muitos colegas que já haviam saído, depois voltaram, outros saíram, voltaram novamente, e ao saírem vão trabalhar geralmente em outras empresas do ramo também. Muitas das vezes vão com um know-how daqueles, depois de uma temporada solicitam, regressam de novo, cumprir com as burocracias e regressar, pronto, não é só sair e entrar, acho. E em conversa quase que todos dizem a mesma coisa, não ganha-se mal, de facto. O base são 800, eu não vou falar do total, do salário mínimo mensal, pronto, líquido, não vou falar porque os gajos que eu tenho aí, os quilapeiros, eu sou quilapeiro de bué de gajos, depois vão ver,
então não está a nos pagar, você está aí a ganhar, que chega, você está a fazer, e depois não quer nos pagar, só por isso, por causa de vocês, só por causa dos quilapeiros que um gajo tem, eu sou quilapeiro deles, então não vou falar o meu salário. Quem sabe quando eu me livrar dos meus quilapes todos, eu venho aqui e diga quanto, mas assim ganha-se mesmo, ganha-se algum dinheiro, dá para se ajeitar. Também desconta-se muito, quer dizer, desconta-se muito porque se está a ganhar um pouquinho mais, então descontar um pouquinho mais, e aí é basicamente isso. Sobre remuneração, e pagam bem direitinho, a nossa folha, por exemplo, abre no dia 1, abre no dia 16 e fecha no dia 15 do outro mês. Do tipo, tudo que você fez ao longo, é basicamente isso. Abre no dia 16, fecha no dia 15. Os subsídios noturnos, às vezes quando tem de trabalhar de noite, estão aí bem acautelados. Os subsídios de deslocação, que são as ajudas de custo, assim de forma geral, ajudas de custo estão aí bem acautelados. Para aqueles que tenham filhos, tem aí os abonos familiares. Constataste um erro, daí outro aqui, com uma hora extra ou com outra. Basta entrar em contato com a parte das finanças ou com os recursos humanos diretamente. Entras em contato e depois, sem burocracia, no mês a seguir, você tem o acréscimo, o que foi de forma errada descontada, você vê aí a refletir. Trabalho, a nível trabalho, tem a política, tem os funcionários que geralmente vão trabalhar fora do país, que e tal. Isto aqui é organização interna da empresa, a direção, não sei como é que funciona, como é que não funciona, como é que seleciona-se, como é que não seleciona-se, não sei. A nível aqui local, a nível território nacional, aquilo é basicamente vocês estão numa obra nesta altura, sempre que notas que há uma obra lá que está a precisar de reforço, vem aqui, dá para sair, não dá para sair, pegam uns, vão ali, pegam daí, movimentam, e o que significa, desde que eu comecei em 4 meses, eu já andei umas 5. Aí a única coisa difícil é isso, você quase que sempre nunca estás em casa, dificilmente estás em casa. Daí eu ter demorado o tempo que demorei também para postar, porque você saía de casa às 5 da manhã, acabava chegando às 9 da noite, até chegar a casa, aquele banho, você tem de fazer o jantar, enfim, você quer um período seguido com este regime das 5 às 9, 5 às 9, 5 às 9. E aí foi bem exaustivo. Nesta altura estou, por exemplo, a trabalhar em Coimbra. Vivo cá em Santarém, continuo a viver em Santarém, mas estou a trabalhar em Coimbra. Então aquilo é basicamente e estou de noite, agora fica um pouquinho mais fácil, fica um pouquinho mais facilitado, porque você tem, ao longo do dia, dormes um pouquinho. Aquilo você entras às 11 da noite, sais às 6 da manhã. Às 6 você consegue dormir até lá para meio-dia, se conseguir, é claro, até o meio-dia. Daí o meio-dia até às 11 da noite você tem esse tempo todo. Daí que estamos aqui a procurar retornar à nossa jornada normal. Sobre a minha situação atual, é basicamente isso. Sobre as remunerações, você simplesmente vai ter de acompanhar a inflação. Isso é coisa que está para todos. Está para todos, tanto aqueles que ganham mais, aqueles que ganham mínimo, ganham baixo do mínimo, há essas condições. Mas vocês todos estão sujeitos a acompanhar a inflação. O mais importante é pegar e levar o barco, deixar o barco funcionar e acreditar que o amanhã vai ser melhor. Trabalhar todos os dias para que o amanhã seja melhor, contribuir todos os dias para que o amanhã seja melhor, acreditar todos os dias que o amanhã seja melhor e, acima de tudo,
Não desistir dos sonhos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, faça sol, faça chuva, venha o que vier, precisamos acreditar que nós somos os autores das nossas próprias histórias. Os sacrifícios que não estamos dispostos a fazer, ninguém fará por nós. Você achar que não, se o outro, o A, o B ou o C conseguiu fazer uma determinada coisa, é porque caiu-lhe uma bênção, uma chuva de bênção. É porque ele esteve a dormir, quando acordou, encontrou a pasta das soluções aí ao lado da cama dele. Por isso é que ele conseguiu, e você só não consegues porque não tem, todos os dias que acordas não encontras a pasta aí. E isto aí é que está a fazer com que estejas, com que continues no mesmo lugar de antes. Então levante, não importe o quão vais correr por dia, por semana, por mês ou por ano. O importante é que corras, estejas disposto a correr, digas-te vou começar hoje, e realmente comece. Levante, tira a bunda daí da cadeira, procura aí correr atrás dos teus sonhos. Ninguém vai fazer por ti o que não estás disposto a fazer por ti. I wanna give you your power.